Quer trazer alguma, Josu? Roberto, acho que a gente escuta bastante, quem acompanha aí no YouTube e procura ali sobre sua história, consegue encontrar bastante coisa, né? Você já participou de alguns Tenho podcasts, mais história que o inclusive... Walt Disney. Agora eu tava querendo escutar um pouco das lições e do que você aprendeu ao longo da vida, voltado porque a gente tá falando aqui sobre investimentos, né? Você começou a sua carreira ali no mercado publicitário, né? Construiu uma grande empresa. Inclusive vi você falando que não é um lugar tão bom assim para fazer dinheiro, né? Grande, fez depois com a venda da empresa, né? Mas como que você lida com dinheiro ou lidou? Quais lições você acha que são fundamentais para você chegar onde você chegou? Em termos de investimento do meu patrimônio, é isso que você quer saber? Isso. Não dos meus negócios, né? Exato. Tá. Então, sempre foi uma história muito, muito engraçada de ver, que é o seguinte, eu sou filho de imigrantes, meu pai era um imigrante húngaro, eu falo húngaro, viu? Então, uma língua que é zero útil para mim, quase ninguém fala no mundo, só tem 10 milhões de pessoas na Hungria que falam. E nem eles falam. Hã? E nem eles falam, eles já desistiram. Na Hungria? Não, na Hungria eles falam. E eu cresci num ambiente assim, de família, meus pais fugiram da guerra, são imigrantes judeus húngaros, né? Eu não sou muito ligado com coisa de religião, mas pelo menos na cultura, né? Eu peguei muito da cultura deles. E a cultura do meu pai sempre foi, por ter vivido essa coisa de ter que sair do seu conforto, da sua zona de conforto, da sua terra, e migrou para o Brasil. A história, nem vou perder tempo aqui, mas parece de filme. Por acaso, ele estava tentando entrar nos Estados Unidos depois da guerra. Os europeus, quando os russos entraram e resolveram ficar, que a cortina de ferro se formou, aí muitas pessoas dos países do tal leste europeu que se formou, inclusive a Alemanha Oriental, que se dividiu e tudo que aconteceu, queriam fugir, porque não queriam ficar. Chega, já sobrevivemos ao nazismo, agora guerra mundial, agora o comunismo, não dá, né? Meu pai sempre foi um cara empresário, já tinha a construtora dele e tal, então ele fugiu, passar 6 meses em Paris, porque ele tinha um tio rico, ele saiu com roupa do corpo. Ele subornou um soldado russo para levar ele, a minha mãe e a minha irmã mais velha, que já era nascida, embaixo de uma lona de caminhão, para Viena. A Áustria não era parte da cortina de ferro, e é muito perto de Budapeste. E aí estou contando a história que seus ouvintes vão gostar, que é muito interessante. E aí eles foram para lá e ficaram em Paris, financiado por um tio rico deles, que estava nos Estados Unidos, emprestou uma grana para ele na época para ele ficar lá, e ele ficou esperando o visto americano. Os Estados Unidos fechou as fronteiras. Milhões de europeus querendo vir, gente de todo lado, do mundo todo querendo imigrar e fazer, né, na terra da oportunidade, que era a América, etc. Ele não conseguiu o visto. E ele estava em Paris andando na Champs-Élysées, foi numa rua lateral assim, de repente ele viu uma fila de gente assim, e ele olhou assim, o cara estava gritando, engenheiros, médicos, advogados, estavam selecionando gente com qualificação para ganhar visto para um país chamado Brasil, que meu pai não sabia nem onde era, né? E ele entrou nessa fila, pegou um visto para o Brasil e falou, minha mãe, é lá que nós vamos. Pelo menos é nas Américas também, né? Vamos para lá, entrar num cargueiro e aportaram aqui em 1949. Por que eu estou contando isso em relação à sua pergunta? Porque para quem saiu enxotado praticamente pela situação da sua terra, fica muito difícil criar raízes e acreditar que você está seguro, né? Tanto que na Revolução de 64, a gente ficou fora 4 meses do Brasil. Meu pai levou a família, falou, eu não quero passar por outra coisa aqui, estou fora, né? Então ele saiu, depois voltamos, apesar da ditadura militar, mas que já estava estabilizado o assunto, não entrou o comunismo no Brasil, como ele estava com medo na época, e aí ele voltou. Mas então, a orientação dele sempre foi liquidez, porque quando você tem ativos líquidos, você se movimenta melhor. O ativo imóvel e outros tipos de ativos ilíquidos, empresa, etc., você tem muito mais dificuldade se você precisar se livrar dele, você não vai conseguir. Então, meu pai sempre foi muito para liquidez, diferente da colônia árabe, por exemplo, que é escritura, né? Interessa para eles é tijolo, né? Que hoje em dia não é mais tijolo, no meu caso já é light steel frame e outras coisas. Mas, então, liquidez era a primeira orientação. Segunda orientação do meu pai, não acreditar na moeda, porque a moeda húngara despencou, morreu, e ele perdeu muito dos investimentos que ele tinha, então, moeda forte. Eu fiquei com isso na cabeça a vida toda, né? Tanto que 70% da minha liquidez hoje está em dólar nos Estados Unidos. Obviamente, pessoal, antes que vocês fiquem na dúvida, eu sou muito correto, super declarado, há décadas declarado no meu imposto de renda. E por quê? Não porque eu queira sair do Brasil, eu amo meu país. Claro que o meu patrimônio imobiliário, meu patrimônio de negócios, quanto valem minhas empresas e meus investimentos em reais, estão aqui também, óbvio, né? Eu estou no Brasil, acredita, visto, crio empresas, dou empregos, faço isso a vida toda, faz quase 5 décadas. Mas na liquidez, 70% eu deixo fora,
e aplico fora. Inclusive os investimentos globais são mais sofisticados, as oportunidades de investimento são maiores. O Brasil está cada dia melhor nisso, né? A Legend é uma empresa que identifica boas oportunidades de investimento no mercado local, mas a gente sabe que o mercado internacional tem opções muito maiores de investimento, né? Que você pode optar para você. Eu estou numa fase que eu deveria estar na fase da manutenção do meu patrimônio e não da multiplicação dos meus investimentos pela idade, né? Então, uma hora que você tem que criar capital e arriscar mais e ser mais ousado como investidor é quando você tinha 30 e poucos anos de idade, que se perder um dinheiro, você tem tempo de buscar. Agora, com 70, que eu completei nesse mês de abril passado, não é mais a mesma cabeça de ter. E apesar de que eu acho que ainda assim, meus ativos têm mais risco do que deveriam para um cara da minha idade. Eu sempre fui muito ousado, até nos investimentos. Mas, aí com a solidez da moeda forte, seja dólar, seja euro, seja o que for o momento que você está na cesta de moedas investindo, e também a liquidez de assinar cheque, que eu vejo muito cara muito rico que não assina. Ele pode, se ele vender o negócio dele. O cara é muito mais rico que eu, mas tem às vezes menos liquidez do que eu. Então, são coisas que eu vejo muito que, por causa do critério, o cara não está nem aí. Não estou preocupado em ter dinheiro no banco, não. Eu quero comprar, investir, vou comprar isso, vou fazer aquilo, imóvel, renda, tudo bem. Está tudo válido, né? Aí é a questão da proporção que isso toma na tua carteira. Aí vai depender de cada um, a visão que cada um tem do que pode acontecer com ele, da idade que ele se encontra, o momento que ele se encontra, para ter um equilíbrio. E a Legend ajudando. O pessoal daqui é muito fera. Eu sou o cliente número 1 da Legend. Não só porque eu sou um dos fundadores, mas foi o primeiro cliente, foi o cobaia da Legend. E me dei muito bem. Eu até tirei o discricionário dos bancos, eu deixo lá a custódia, deixo lá todas as atividades dos bancos, eles vão fazer para nós, mas quem decide é a cabeça pensante do pessoal daqui da Legend, do que nós vamos fazer junto comigo. Eu sou muito atuante em estar junto com ele, decidindo os investimentos, etc. E a gente tem tido resultados muito satisfatórios, né? Então, essa é a cabeça, né, que eu aprendi com meu pai e mantive, né, de liquidez e também moeda forte para te proteger.